Fiquemos de pé nesse momento. Abramos nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 8. João 8:32. E eu quero pensar com você, meu irmão, com você, meu amigo que está aqui, com você que nos assiste pela internet, respeito do seguinte tema, do seguinte assunto baseado nesse versículo: o Cristo da liberdade. João 8:32, o Cristo da liberdade. Assim diz o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falemos todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Que Deus fale conosco pela sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado porque aqui estamos. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor é quem fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos conduz. Obrigado porque o Senhor é quem toma conta de cada um de nós. Obrigado porque podemos entoar o nosso louvor ao Senhor. Obrigado porque a nossa vida está em Tuas mãos e nós temos total certeza disso. Ó Deus amado, muito obrigado porque o Senhor se coloca aqui em nosso meio de uma maneira muito bondosa, de uma maneira muito poderosa. Ó Deus amado, como é bom te seguir. Ó Deus amado, como é bom poder te servir. Como é bom poder estar ao seu lado. Como é bom poder viver pela sua palavra. Como é bom poder entender aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Ó Deus amado, muito obrigado, porque um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Ó Senhor amado, quantos ainda precisam ser alcançados pela sua palavra? Quantos ainda precisam conhecer ao Senhor? Ó Pai amado, toma essa igreja em Tuas mãos. Pastor Eduardo Gomes, à frente desse ministério, venha conduzir o seu servo a cada dia. A equipe que o ajuda. Cada irmão que aqui se encontra, Pai amado, cada irmão membro dessa igreja, cada irmão que tem estado conosco, que tem nos assistido pela internet, irmãos nossos que estão em uma cama de hospital, irmãos nossos que não podem mais se locomover, muito obrigado pela vida e por tudo aquilo que eles puderam fazer aqui por essa igreja. Obrigado, Pai amado, porque sabemos que aqui estamos, e se aqui estamos, é por conta do Senhor e por conta do trabalho de tantos irmãos valorosos. Uns aqui estão, outros em outras igrejas, outros na glória com o Senhor e outros pela idade e pela enfermidade em seus lares. Muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Ó Deus amado, obrigado por tudo. Nos conduza nesse momento de proclamação da sua palavra, que o Senhor venha ser com a minha vida e com o meu coração, em tudo que já fizemos aqui nesse culto também. Assim oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, podem se assentar. O Cristo da liberdade. A liberdade é um sentimento maravilhoso que temos. Como é bom ser livre. Como é bom saber que nada nos prende. Como é bom saber que em algum momento de nossa vida
a liberdade chegou até nós. A liberdade é algo tão valioso e prazeroso que a punição para uma pessoa que comete algum erro, algum delito ou que não responde com as suas obrigações perante a justiça é a falta da liberdade. Não há coisa pior para um ser humano do que saber que a liberdade não será mais uma realidade em sua vida. Uma pessoa que vive em uma prisão passa pelos piores momentos que ela pode ter. Meu irmão e meu amigo, procurem sempre, mesmo com as suas dificuldades, ter uma vida honesta diante das leis, pois essa atitude fará com que você viva sempre em liberdade. A lei nos garante a liberdade. Temos o direito de ir e vir. Temos a liberdade de escolha. Estamos aqui nesse maravilhoso momento de culto e só estamos aqui porque exercemos o direito de liberdade que nós temos, pois ninguém está aqui obrigado. Estamos aqui nessa igreja participando desse culto porque nós queremos estar. Você, pela sua liberdade, escolheu estar aqui conosco nessa noite. Você, pela sua liberdade, escolheu estar participando desse culto pelo Facebook ou então pelo YouTube. Saiba que nessa noite Deus tem algo muito especial para a sua vida. Estamos falando de liberdade, mas afinal de contas, o que é liberdade? Liberdade é o direito de agir de acordo com a sua vontade. É a sensação de estar livre e de não depender de ninguém. Esse conceito de liberdade nos explica por que ela é tão valiosa. Quando falamos da liberdade, precisamos sempre ter em mente que a liberdade não pode prejudicar a vida que temos em sociedade. Nós somos livres e esse conceito não é apenas um conceito individual. Ele também é um conceito comunitário, ou seja, esse conceito pertence também ao grupo de pessoas com as quais nós nos relacionamos. O que significa? Isso significa que a nossa liberdade não pode respeitar o direito que as outras pessoas têm. Você pode estacionar o seu carro onde você desejar, mas se esse local for uma vaga de deficiente físico, você não pode parar nesse local. Você é livre para se relacionar com quem você quiser, mas se você sabe que vai ferir e magoar os sentimentos dessa pessoa, não inicie esse relacionamento. Você pode emitir a sua opinião, mas ela não pode incitar a violência e o ódio. Meu irmão, meu amigo, a sua liberdade deve ser exercida com responsabilidade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ou seja, é o livro que determina a vida dos cristãos, fala a respeito de Jesus. E por falar em Jesus, a Bíblia fala a respeito da liberdade, pois o Cristo da Bíblia é o Cristo da liberdade. O Cristo da Bíblia possui diversas
características e uma das mais importantes características que a Bíblia nos apresenta a seu respeito é a liberdade. O versículo que lemos nos apresenta algumas lições a respeito do Cristo da liberdade, e a primeira lição é a seguinte: o Cristo da liberdade precisa ser conhecido. O conhecimento é fundamental para a nossa vida. É muito importante ter conhecimento, e a falta dele gera diversos problemas para cada um de nós. Observando a situação pela qual o nosso país atravessa, podemos perceber que ela ocorre porque o povo brasileiro não se preocupa em conhecer a sua própria história. As pessoas preferem se informar por meios não oficiais como Facebook ou então pelo WhatsApp. Isso porque se informar pelo Facebook, pelo WhatsApp, dá menos trabalho. Obter um conhecimento real sobre algo, na verdade, gera muito trabalho, mas é um trabalho que vale muito a pena. Ter conhecimento é muito bom, não ter conhecimento é muito ruim. Infelizmente, hoje em dia, o conhecimento tem sido deixado de lado. Somos uma geração onde os casamentos duram muito pouco, e isso tem acarretado num grande número de divórcios, e isso tem chegado até a nossa igreja, pois ela está inserida nesse contexto, sim, pois a igreja é uma instituição divina, mas é uma instituição que é formada por pessoas. Isso tem ocorrido porque o namoro, que é um momento de conhecimento, que é uma fase de conhecimento, tem perdido muito desse objetivo. A maioria dos jovens casais se divorciam porque dizem que a convivência um com o outro se tornou muito difícil. E isso ocorreu porque a pessoa não procurou conhecer de verdade aquela com quem ela escolheu, com quem ela decidiu se casar. Quantas são as pessoas que estão entregues à depressão? Isso ocorre em muitos casos de depressão que as pessoas enfrentam. Vemos que as pessoas passam pela depressão porque ela não conhece a si mesma, porque ela não conhece os seus limites, as suas fraquezas e principalmente a sua força. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão presas. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão oprimidas, estão sendo oprimidas, digo. Vivemos presos por conta da violência, vivemos presos por conta da falta de amor, vivemos presos por conta da inveja, vivemos presos por conta do ódio. Resumindo, vivemos presos por conta do pecado. O pecado traz consequência para a nossa vida. Muitos são aqueles que estão presos ao pecado e estão presos porque não conhecem aquele que é oposto, que é totalmente oposto ao pecado. Cristo é aquele que é a liberdade. Por esse motivo, o Cristo da liberdade precisa ser conhecido. Você, meu irmão,
você, meu amigo, precisa conhecer a respeito de Jesus Cristo. O Cristo da liberdade precisa ser conhecido. No versículo que lemos, vemos uma fala de Jesus. E nesse verso, nessa fala, ele está comentando a respeito da necessidade de se conhecer a verdade. Nesse texto, Jesus está falando a respeito de si mesmo, pois Jesus é a verdade que deve ser conhecida por cada um de nós. Devemos conhecer a respeito de Jesus. Conhecer a Jesus é a melhor atitude que precisamos tomar em nossa vida. Como podemos conhecer a respeito de Jesus? A maior e melhor fonte de conhecimento histórico, moral e espiritual a respeito de Jesus é a Bíblia. A palavra de Deus aponta sempre em direção a Jesus. O Antigo Testamento profetiza a vinda de Jesus. O Novo Testamento nos mostra a respeito da vida de Jesus e nos prepara para a sua segunda vinda. Pois, de acordo com a Bíblia, Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar o seu povo para viver com ele na eternidade. Quem conhece a Jesus tem a certeza da eternidade nos céus. Eu quero perguntar a você, você tem essa certeza? Você, meu irmão, você, meu amigo, que está aqui, que me assiste pela internet, você tem certeza que a sua realidade após essa vida terrena será ao lado de Jesus nos céus? Precisamos conhecer a respeito do Cristo da liberdade. E esse conhecimento, meus irmãos, esse conhecimento, meus amigos, não deve ser, não pode ser apenas um conhecimento intelectual. Não adianta nada conhecer Cristo apenas com a mente. Precisamos conhecer Cristo com a nossa mente e também com o nosso coração. O conhecimento que temos a respeito de Jesus deve nos levar a ter com Ele um relacionamento. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. E lhe digo, Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Jesus é a verdade que deve ser conhecida por cada um de nós. Jesus é a verdade. Jesus é a razão de tudo. Jesus é o motivo pelo qual estamos aqui. Conheça Jesus, meu irmão. Sim, conheça Jesus. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheça a Jesus, meu amigo, para que a sua vida aqui nesse mundo possa ser uma vida muito abençoada. O Cristo da liberdade precisa ser conhecido. Essa é a primeira verdade que o versículo nos apresenta. Mas ainda uma segunda verdade que o versículo, que o texto nos mostra, que é a seguinte: o Cristo da liberdade
precisa agir em sua vida. E vivemos um tempo muito difícil em nosso país. Muito difícil mesmo. Bastante complicado. Os irmãos que aqui estão, que vão ao mercado, que recebem um salário, fazem compras, que têm a sua força produtiva de trabalho, ou então os que estão sem trabalho, sabem como as coisas estão muito difíceis. E isso ocorre porque aqueles que deveriam dar o exemplo não estão tomando devida atitude. Vivemos uma crise moral, vivemos uma crise espiritual, principalmente estamos vivendo uma crise de autoridade. Quando falta autoridade, falta respeito. Porque muitas casas vivem uma situação muito complicada. Porque os pais perderam a autoridade sobre os seus filhos. Por que os pais perderam a autoridade sobre seus filhos? Porque os filhos perceberam que a fala dos seus pais muitas das vezes é incoerente com as suas atitudes. Ou seja, eles falam uma coisa, eles ensinam uma coisa e eles fazem uma coisa totalmente diferente. Quando um discurso é incoerente, ele perde a sua validade. Um discurso sem validade é um discurso sem autoridade. A falta de autoridade ocorre na família. A falta de autoridade ocorre na política. Infelizmente, a falta de autoridade tem ocorrido na igreja. Como é complicado ver que alguns líderes religiosos muitas vezes falam uma coisa na teoria e têm uma prática totalmente diferente. Um mundo sem autoridade é um mundo onde o pecado se torna uma realidade. E o pecado faz com que as pessoas tenham a sua vida aprisionadas. Quantas são as pessoas que estão presas aos vícios e tomam atitudes que fazem com que elas percam totalmente a sua dignidade, quando elas estão sob o efeito desses vícios? E o pior, quantas pessoas perdem a sua dignidade para poder manter esses vícios? A maldade tem chegado a um nível cada vez mais assustador. Isso faz com que muitas vezes as pessoas percam a esperança, dizendo que dias melhores não são mais uma realidade. Dizem que não há mais solução. Assim, meu irmão, uma solução. Assim, meu amigo, uma solução. Essa solução se chama Jesus Cristo. Ele tem poder para reverter essa situação. O Cristo da liberdade precisa agir em sua vida. Jesus é aquele que tem todo o poder. Ele pode agir em nossa vida. Ele quer agir em nossa vida. Ele quer libertar todo aquele que se achega até Ele. Ele deseja mudar a realidade de todo aquele que crê no seu poder. No versículo que lemos, Jesus fala a respeito da verdade que liberta. Ele está falando a respeito da sua atuação na vida das pessoas. Muitos daqueles
que estavam ouvindo a Jesus precisavam de libertação. Muitos ali estavam presos ao pecado. Muitos ali estavam presos a uma tradição religiosa. Quem está preso precisa de uma libertação. E para que haja uma libertação, é necessária a atuação de um libertador. Jesus é esse libertador. Ele estava mostrando essa verdade para aquelas pessoas. Somente Ele poderia trazer uma real libertação para aquelas pessoas. Tanto tempo se passou e a realidade continua a mesma daquela época. Pessoas continuam presas. Pessoas continuam vivendo em diversos cativeiros. Pessoas continuam sendo escravas. Por esse motivo, Jesus continua sendo aquele que liberta. Jesus continua a ser aquele que traz a solução para as diversas prisões em que nos encontramos. Jesus continua a ser o grande libertador da nossa vida. Meu irmão, meu amigo, o grande libertador, o maior libertador. Isso porque somente Ele pode trazer a verdadeira liberdade para cada um de nós. Deseja nos libertar. Jesus quer nos libertar. Ele quer nos libertar dos nossos pecados externos, ou seja, aqueles que todos sabem que nós temos. E Ele também quer nos libertar dos nossos pecados internos, ou seja, aqueles pecados que ficam bem escondidos e que só nós sabemos que temos. Quem olha para nós, muitas vezes, não imagina o que nós somos capazes de fazer. Quem olha para nós, não imagina o que nós temos lá dentro do nosso íntimo. O grande libertador precisa agir em sua vida, meu irmão. O grande libertador precisa agir em sua vida, meu amigo. E como fazer para se libertar? O grande libertador quer libertar aquele que deseja ser liberto. Meu irmão, permita que Jesus o liberte. Meu amigo, permita que Jesus o liberte. Permita que Jesus te liberte de tudo aquilo que te prende. Permita que Jesus te liberte de tudo aquilo que te impede de avançar. Que Ele te liberte de tudo aquilo que te faz seguir em frente. Permita que Ele te liberte para que você possa alcançar aquilo que Ele tem separado para a sua vida. Muitas das vezes, coisas não acontecem em nossa vida, porque nós estamos presos a diversas situações, estamos presos a diversos pecados. E se essa é a sua situação, meu irmão, se essa é a sua situação, meu amigo, permita que o Cristo da liberdade haja em sua vida. Permita que Jesus entre em sua vida com seu poder libertador. Permita que Jesus venha agir em sua vida. Permita que Jesus venha agir em sua vida de uma maneira que só Ele pode agir. Seja liberto pela verdade, pois a verdade quer trazer
liberdade. A libertação é algo que deve fazer parte da nossa vida. Ficar preso, em algum sentido, é algo muito ruim. Pior ainda é ficar preso, achando que se está em liberdade. Muitas pessoas estão assim, e essa prisão acaba prejudicando as pessoas. Essa prisão nos impede de caminhar. Essa prisão impede viver a vida que desejamos ter. Essa prisão nos impede de ter a vida que Deus idealizou para nós. Todos nós somos criados por Deus. Ele estabeleceu uma história maravilhosa para a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Infelizmente, muitos escolhem viver no pecado. Infelizmente, muitos escolhem desagradar a Deus. Muitos escolhem deixar Deus de lado. Muitos escolhem viver de acordo com a sua vontade. Escolhem viver fazendo a sua vontade, quando a melhor alternativa para a nossa vida é viver fazendo a vontade de Deus. Jesus é aquele que tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Ele traz a liberdade para cada um de nós. Muitos acham que a vida com Cristo, com Jesus, é uma prisão. É viver em uma prisão cheia de regras. Mas viver com Jesus é saber que mesmo tendo a opção de ir, nós escolhemos ficar. Mesmo tendo a opção de viver de acordo com a nossa vontade, escolhemos nos submeter à vontade de Jesus, tendo Ele uma vida de total obediência. O pecado nos proporciona a escravidão. Jesus Cristo nos proporciona a liberdade. Cristo nos chama para uma vida de total liberdade. Ele não nos obriga a nada. Jesus nos ama, e quem ama não prende, quem ama não domina, quem ama liberta. Somos chamados para uma vida ao lado de Jesus. Precisamos ter com Jesus uma vida de intimidade. Precisamos conhecer quem de fato Jesus é. Precisamos ter uma real experiência com Jesus. Precisamos saber quem de fato Jesus é. Precisamos ter em nossa vida o Jesus que cumpre as suas promessas. Precisamos ter em nossa vida o Jesus que nos ama e que nos ensina a amar. Precisamos ter em nossa vida o Jesus que perdoa e nos ajuda a perdoar. Jesus é aquele que com o seu poder marca a nossa história. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus é aquele que nos tira da escravidão e nos coloca em liberdade. Ele é a verdadeira liberdade. A liberdade que nos é concedida por Jesus é uma liberdade eterna. Deixe a liberdade ser uma realidade em sua vida, meu amigo. Meu irmão, Jesus morreu e ressuscitou para que você possa desfrutar de uma vida de real liberdade
essa liberdade real só é possível com Jesus. Meu irmão, você só é livre com Jesus. Meu amigo, você só pode ser livre com Jesus. Jesus nos dá a liberdade de viver ou não com Ele. Jesus nos dá a oportunidade de dizer sim ou não para Ele. Ao longo dos tempos, Ele tem feito a diferença na vida daqueles que dizem sim para Ele. E o mesmo pode ocorrer em sua vida, meu irmão. Diga sempre sim para Jesus. O mesmo pode ocorrer em sua vida, meu irmão, meu amigo. Diga sim para Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meu irmão, por isso, meu amigo, seja livre em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Grupo de louvor, cântico espiritual, segundo momento para a entrega dos dízimos e das ofertas.